Seja muito bem-vindo, eu sou o João Gabriel, você está no canal JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento daremos continuidade a essa playlist, onde a gente está falando sobre trabalho e energia. Se você não viu a nossa primeira aula de conteúdo, eu vou deixar o card aqui em cima para que você acompanhe, porque nesse momento a gente vai resolver os exercícios sobre essa aula, onde eu deixei a lista para você se adiantar. E se você não assistiu, assista, tenta fazer a lista, está lá na descrição desse vídeo. E agora a gente resolve as questões. Sem mais delongas, olho na tela, a questão de número 1 é uma questão da Unicamp que diz: o balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores do solo. O maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. A massa total de um balão em movimento de descida, desde a altura 80 metros até o solo, é de 2.000 kg. E ele pergunta qual é o trabalho da força-peso exercida durante a descida. Então vamos lá. Trabalho da força-peso. Como é que a gente calculava o trabalho da força-peso? Lembrando, o trabalho ele poderia ser positivo ou negativo do valor da força-peso vezes a altura que o corpo desce. Então, quando que um trabalho ele é positivo? Quando a força ajuda no deslocamento. Pensa comigo, força-peso aponta para onde? Não é para baixo? Então, se o corpo desce, o peso está ajudando nesse deslocamento. Perfeito. Realizando um trabalho positivo. Se o corpo sobe, como a força-peso aponta para baixo, sentido contrário desse deslocamento, atrapalha nesse deslocamento, fazendo um trabalho, então, negativo. Portanto, como a questão falou para a gente que isso daqui é um movimento de descida, o trabalho aqui da força-peso será positivo. Como é que a gente calcula a força-peso? É a massa vezes a gravidade, vezes a altura. Temos a massa? Temos 2.000 kg. Temos a altura? Temos 80 metros. Logo, temos tudo. Trabalho da força-peso fica sendo 2.000 kg vezes 10 da gravidade vezes a altura de 80 metros. O que vai dar para a gente um trabalho de 2 vezes 8, 16. Agora a gente conta a quantidade de zeros. 3, 4, 5 zeros, 16 vezes 10 a quinta. O que é a mesma coisa de 1,6 vezes 10 elevado à sexta. O que? Qual era a unidade de trabalho? No sistema internacional é o joule. 1,6 vezes 10 a sexta, a gente vai ficar com a letra D. Bem tranquilo, né? Então, essa é uma questão só para a gente lembrar como calcula o trabalho da força-peso, que é uma força que aparece com bastante recorrência e, por isso, a gente saber é de fundamental importância. Vamos para a questão de número 2 que fala: uma força F atua sobre uma partícula e a desloca por 8 metros numa trajetória retilínea. Durante todo o intervalo, F possui a mesma direção do deslocamento da partícula. Porém, sua intensidade varia, como mostrado a seguir. O trabalho total realizado pela força F sobre a partícula no percurso inteiro é D. Aí ele fala: note a dot, considere F como a única força que atua sobre a partícula. Vamos lá. Como é que você calcula o trabalho de uma força? A gente depende de como é essa força. Se a força for constante, a gente calcula como sendo FD cosseno θ. É a fórmula que a gente viu. Agora, se a força não for constante, se for uma força variável, aí a gente tem que recorrer à área do gráfico, que é o caso que a gente vai ter aqui. Porque repara, essa força ela começa em menos 4, vai subindo, chega até 4, se mantém constante e depois chega até 0 de novo. O que significa que não é uma força constante. Se é uma força variável, a gente vai ter que calcular então aqui pela área do gráfico, tá? Então vamos lá. De 0 até 2, a gente tem esta área aqui. Essa daqui é a área de qual figura geométrica? É a área de um triângulo. Se é a área de um triângulo, a gente fica com a base vale 2, a altura vale menos 4, dividido por 2.
Com isso, a gente tem uma área de menos 4. Mas, João, área pode ser negativo? Área não pode ser negativo, mas trabalho pode ser negativo. Lembra que se a força atrapalha um deslocamento, pode ser negativo. Que é justamente a ideia de uma força negativa, né? Sentido oposto ao deslocamento. Agora, não temos só essa área, né? A gente tem aqui também uma área verde, que eu estou fazendo agora de verde, que seria a área referente a esse trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Nesse caso daqui, base maior, cuidado para não confundir as coisas. De 2 até 8, a gente tem essa base maior de 6. Mais base menor de 4 até 6, vale 2. Vezes a altura, que vale 4. Tudo isso sobre 2. 4 sobre 2 já ficou 2. 6 mais 2, 8. 2 vezes 8, 16 joules. Logo, o trabalho total aqui vai ser a soma dessas áreas. Logo, menos 4 mais 16, totalizando 12 joules. 12 joules é o que diz a letra C. Algo que eu quero te atentar. Sempre que você for recorrer a áreas, existem algumas coisas que você pode fazer. Então, nesse caso aqui, a gente fez uma composição de áreas. Primeiro, uma área de um triângulo, somou com essa área do trapézio e tem que levar em consideração quando está abaixo do eixo X, sendo uma área negativa sim. Ok. Mas repara o seguinte, repara que essa área em azul é uma área de um triângulo de base 2 e altura 4, só que negativo. O que dá pra gente uma área negativa. E essa área aqui, ela se encaixa exatamente aqui, né? Então, quando a gente faz uma área positiva com uma área negativa, como essa área é basicamente você retirando parte do que você já tinha somado. Então, a gente está retirando esse triângulo, porque isso aqui era negativo. Com isso, a gente fica só com este trapézio aqui. Calcula para mim a área desse trapézio. Quanto vale a base desse trapézio? De 4 até 8, a gente tem uma base maior de 4. Base menor, 2. Então, base maior mais base menor ficou 6. Vezes a altura, que é 4, 24. Dividiu por 2, 12. É uma área de 12. Assim como a gente achou, né? Já pela outra resolução. Então, só uma possibilidade de como você pode fazer essas áreas. Você às vezes vai compor, mas às vezes você pode mesclar as duas áreas, uma já cancelando alguma coisa da outra, ou até mesmo uma somando com a outra, gerando uma figura mais fácil de se calcular. Isso é bem possível. Vamos à questão 3. Um experimento consiste em analisar o comportamento de um objeto de dimensões presíveis que será abandonado a partir do repouso de uma mesa até alcançar o chão, percorrendo rampas de diferentes inclinações. O trabalho realizado pela força peso. Então vamos lá. Você pega um corpo, solta do alto de uma mesa e ele vai cair até o chão. Primeiro por uma rampa com uma inclinação maior, depois uma inclinação menor, depois uma menorzinha. E ele está perguntando sobre o trabalho da força peso. A gente já viu que o trabalho da força peso pode ser positivo ou negativo da força peso vezes a altura. Neste caso, como o corpo está descendo, necessariamente positivo. Se é o mesmo corpo sendo solto em diversas ocasiões, o peso também vai ser o mesmo. Se ele sai do topo da mesa e vai até o chão, a altura também vai ser a mesma, né? Então, independente dessa rampa, a gente vai ter aí o mesmo valor de trabalho. Por quê? Isso a gente comentou na nossa aula. A força-peso é uma força conservativa. O que é isso? Uma força conservativa é aquela cujo trabalho independe do caminho, independe da trajetória. Só importa as condições iniciais e finais. Partiu do topo da mesa, chegou até o chão, então a altura, o desnível de onde estava para onde foi, vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, se você perdeu, já deixei esse card aqui antes para você poder acompanhar. Vamos à questão de número 4? Ela fala assim: em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente em função da elongação da fita é dada pelo gráfico a seguir.
Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. No deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação de 20 centímetros, até a posição Y, em que a fita tem elongação de 60 centímetros, para aí. Repara que ele está querendo, então, no deslocamento da fita, ó, de 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros, até 60 centímetros, 0,6 metros. Ele quer o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica. Uma vez que a força elástica é uma força que está variando com essa elongação, ou seja, com o deslocamento, então, sendo uma força variável, a gente pode recorrer à área do gráfico, de 0,2 metros até 0,6. O que vai dar para a gente o trabalho, então, numericamente igual a essa área. E essa área é a área de um trapézio. A área do trapézio a gente já sabe calcular, mas a gente tem que perceber que esse trapézio ele é um trapézio que está rotacionado, onde a base maior vale 30, a base menor, essa daqui, vale 10, a altura de 0,2 até 0,6 vai de 0,4, tudo isso sobre 2. Como é que fica? 30 mais 10 ficou 40, 40 vezes 0,4, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 4, dá 16. Quando dividir por 2, a gente vai achar então 8 joules, que é o que diz a letra C. Mas calma aí, João. Quando a gente fala de força elástica, não existe uma fórmula para o trabalho da força elástica? Existe. A gente tem que lembrar que o trabalho da força elástica ele pode ser calculado como sendo K x ao quadrado sobre 2. Só que aqui, já perceba, a gente não tem valor de K. Então isso vai dar um trabalho a mais. Por isso que eu optei por fazer pela área do gráfico. Mas, está errado fazer pela fórmula? Não está errado. Mas acompanha comigo. Se eu quero calcular esse K, eu preciso lembrar como é que a gente calcula a força elástica. Força elástica pela lei de Hooke, ela é K vezes X. Tá, qual o valor que eu pego? Tanto faz, contanto que você pegue o valor de X correspondente. Quer ver? Por exemplo, essa força aqui de 30, a gente vai descobrir o K sabendo que o X dela vale 0,6. Então o K fica sendo 30 sobre 0,6, que é a mesma coisa que 300 sobre 6, dando 50 newtons por metro. Ok, tendo o valor de K, eu já consigo usar a fórmula. Mas agora, qual o valor de X que eu vou usar? E aí, cuidado, não queira inventar. X é a deformação. Ela estava numa deformação de 2, foi até uma deformação de 6. Você vai ter que usar as duas, tá? Então vai ficar, primeiro, a deformação final, que vai ficar 50 vezes 0,6 ao quadrado sobre 2, menos a deformação inicial, que vai ficar 50 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Porque foi o trabalho para ir de 0,2 até 0,6. Faz comigo aqui de cabeça. A gente vai ficar com 0,6 ao quadrado, 0,36. Vezes 50 é vezes 100 dividido por 2. 36 sobre 2, 18. Dividiu por 2, daqui da fórmula ficou 9. Menos 0,2 ao quadrado, 0,04. Vezes 50 é 100 sobre 2, 4 sobre 2, 2. Dividiu por 2, 1. 9 menos 1, de fato, né? Totalizou aqueles 8 joules que a gente tinha encontrado anteriormente. Show de bola? Então, ó, existem ocasiões em que, claro, vai ser conveniente utilizar a fórmula e normalmente é o que acontece. Não foi o caso dessa questão. Nessa questão foi conveniente utilizar a área do gráfico. Por quê? Não tinha o valor de K e como era de um valor de deformação até outro, a gente teria que fazer a diferença, o que resulta em mais conta, né? Mas tudo bem, das duas formas você consegue chegar. E para a gente fechar, vamos à questão de número 5, que fala assim: com o intuito de mover uma caixa de 20 kg que está inicialmente em repouso, um homem aplica sobre ela uma força constante de 50 newtons, numa direção de 60 graus com o seu deslocamento horizontal. Para aí, vamos desenhar isso? Temos então o chão. Temos sobre esse chão
uma caixa que será puxada com uma força F, que faz um ângulo com a horizontal. Ok. E essa força e esse caixote, essa caixa, vai se deslocar por uma distância D. E a questão fala aqui, sabendo que a caixa percorre 10 metros em 5 segundos, a potência desenvolvida por essa força, então é uma questão sobre potência. Como é que a gente calcula a potência desenvolvida por uma força? É o trabalho dessa força sobre o tempo. E trabalho, como é que a gente calcula? Vale lembrar que trabalho é F vezes D vezes o cosseno de θ. Beleza. Então a gente vai ficar com a potência sendo o valor da força, quanto que era? 50 newtons, vezes o deslocamento de 10 metros, vezes o cosseno de 60, a questão deu pra gente 0,5. E isso tudo ocorre no intervalo de tempo de 5 segundos. 10 vezes 0,5, a gente já fica com 5, corta fora com esse 5 aqui de baixo, ficando então com uma potência de 50. 50 o quê? Unidade de potência do Sistema Internacional é o watt. Então 50 watts, a gente vai ficar aqui com a letra C. Show de bola? Beleza então, gente. Espero que estejam conseguindo resolver as questões, estejam conseguindo acompanhar, estejam conseguindo tirar as dúvidas em eventuais questões que não estejam conseguindo fazer. Tá? Deixa aqui no comentário o que você está achando. Se você está com alguma dificuldade, se ficou com alguma dúvida, eu vou te responder, ok? Não esqueça também de curtir, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou lançando aqui semana a semana. Nosso objetivo é chegar no Enem com todo o conteúdo de física já dado. Então, não perca nossa próxima aula, que é uma aula de energia e sistemas físicos, que é um conteúdo extremamente recorrente no Enem, tá? Extrema importância. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem vai fazer o Enem ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.